Opa, e aí profissas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, aqui quem fala é James e hoje dando início aqui mais um tutorial básico de introdução a Sketchbook Pro, onde eu vou tirar a dúvida de um inscrito do canal, que é o Laércio Lima. Ele tem dúvidas de como que funciona, como que a gente trabalha aqui com as camadas, né, no Sketchbook Pro. Eu vou procurar ser bem didático aqui para que a gente possa entender, tá? Porque, assim, essa é uma dúvida que não pode ser que não seja só a dúvida dele, mas de muitos, né? De como que a gente trabalha com as camadas, e eu vou dizer para vocês que é, assim, algo imprescindível, sabe? É muito importante que você tenha esse domínio. Cada vez mais mexendo no programa, vocês vão tendo uma noção do que vocês podem fazer para poder melhorar o processo de criação de vocês, e isso é muito massa, tá? Bom, então, só antes de ir pro vídeo, por gentileza, galera, sabe, qualquer comentário de crítica que vocês tiverem, pode deixar no canal, tá? Qualquer comentário precisando de ajuda, na medida do possível, sabe, eu vou estar respondendo todos aí, sabe, sempre. E deixa o like, né, se inscreve no canal, e quem gosta desse projeto aqui, tem interesse em ver isso aqui todos os dias, eu também vou disponibilizar aí a chave do Pix Profissa para que quem goste do trabalho apoie, isso motive mais e que eu possa estar sempre aqui, porque a minha ideia, a minha vontade é de estar só aqui, entendeu? Não me dividir entre outras coisas, porque eu sinto que aqui eu tô tendo, sabe, um carinho muito grande de estar, sabe, tocando outras pessoas, e é isso, tá? Então, para fortalecer a comunidade, quem sabe, né, a gente não cresça muito mais e mais, e eu consiga, com muita humildade, passar as coisas que eu aprendi aqui ao longo desses 10 anos utilizando o Sketchbook Pro. Vai ser uma experiência incrível, tá? E já está sendo. Muito obrigado a todos os novos inscritos, e bora lá pro vídeo. O seguinte, pessoal, aqui em cima, tá, na barra de ferramentas, aqui no canto direito superior, a gente vai ter aqui, ó, essas duas camadas aqui, a branca e a preta, tá? Isso aqui quando a gente clica nela, essa barrinha aqui. E aqui onde fica as camadas. E por que eu digo que isso aqui é importante e imprescindível? Porque quando vocês tiverem um domínio sobre as camadas, vocês vão conseguir atalhos, de certa forma, para vocês poderem não ter medo de errar, poderem melhorar o trabalho, seja lá para o que vocês estiverem fazendo, qual seja o seu foco, o seu objetivo. Então, assim, as camadas é imprescindível, tá? E basicamente, como é que funciona, né? As camadas, elas funcionam da seguinte forma. Deixa eu só ajustar aqui esse pincel para poder dar o exemplo aqui, porque... Peraí. Ó, seguinte. Deixa eu ajustar aqui o tamanho dele. Ó. A gente vem aqui... Eu vou deixar ele com um tamanho um pouco maior aqui, só para poder fazer um exemplo na prática de como que funciona isso. Ó, toda vez que essa aqui a gente sempre começa com a camada 1, tá? E aqui no fundo, aqui embaixo, eu recomendo que vocês sempre deixem um fundo cinza. Na verdade não precisa, tá? Mas eu sempre deixo o fundo cinza porque para mim é melhor para minha orientação visual. Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu faço... Então aqui, ó, na camada 1, exatamente aqui na camada 1, eu faço esse círculo aqui, tá? E aí se eu clicar, e aí em cima aqui nesse botãozinho de mais, vai aparecer uma camada 2, tá? Então, tá aqui, ó, camada 2. Então, vou fazer em vermelho. E o que acontece? Para você personalizar essa camada, você também tem a opção aqui, quando você clica no meio dela, e se você jogar para o lado, você pode renomear a camada. Se você colocar embaixo, ele pode mesclar a camada de cima com a de baixo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar a vermelha aqui, ó, e mexer apenas ela, você mexe só ela, você não mexe a de baixo. Se você clicar embaixo na azul, você mexe só a azul. Elas não estão mescladas, elas estão em camadas diferentes. Sempre que você cria uma camada, você coloca uma sobre a outra. Sempre assim, sempre essa é a regra. É importante para que vocês consigam se organizar no momento de criação, tá? Então, ó, aqui embaixo do camada 1, a gente colocando aqui para o lado, a gente pode escolher as cores, porque isso aqui ajuda muito na orientação visual, e é muito bom para você se organizar, porque eu trabalho com muitas camadas, com muitas layers, porque o trabalho é um pouco detalhado e eu preciso disso, sabe, dessa orientação, porque senão vira uma bagunça, você se perde. Então aqui, ó, você pode colocar o vermelho, eu vou colocar aqui por uma questão de orientação visual mesmo, vou colocar azul, pra gente saber que a gente tá na camada azul. Toda vez que eu aperto nesse olhinho aqui, você desativa ela e ativa ela. Quando ela está desativada, você não pode mexer nela, ó. Você fica travado, né, a caneta trava, e quando você ativa o olhinho, você pode mexer nela. Aqui na direita dela a gente vai ter aqui a opacidade,
tá? Você pode diminuir a opacidade dela até ela ficar invisível, tá? E conforme você aumenta, vai de 0 a 100%, né? Então, isso é bem interessante. E aqui embaixo tem um cadeadozinho que é para você poder trancar essa camada de forma que você protege essa arte aqui de qualquer tipo de erro, qualquer outra coisa que você for colocar por cima, outra camada por cima, entendeu? Então uma não mistura com a outra, tá? Então é o cadeadozinho aqui, tá? E aqui acima de onde tem o cadeadozinho, né, onde a gente pode bloquear essa camada, se você jogar ela para cima, ela vai para cima. Então a 1 fica em cima da 2, né, no caso da 3, e se você quiser pegar a 3 e jogar para cima, ela vai ficar em cima da 1 de novo, normal, né? E sempre eu recomendo que vocês trabalhem dessa forma organizada, sabe? Sempre uma acima da outra, vocês vão entender o porquê, né? Quando a gente clica aqui na esquerda, a gente pode pegar e renomear a camada. Então, assim, a camada 3 eu vou colocar a camada Red, tá? Vai ficar Red, vermelho. E aí eu vou orientar aqui, ó, né, onde está escrito Red, eu posso escolher a cor dela e vou colocar vermelho, porque é uma questão de orientação visual mesmo, tá? Então, assim, e aqui eu vou colocar Blue. Pronto, tá? Azul e vermelho, tá? E o que acontece? Aqui em cima, para você, vamos supor que você está fazendo um trabalho e você precisa adicionar um logo, você está fazendo um background, é uma template para algum site, para alguma ilustração, você precisa adicionar alguma coisa sobre essas camadas. Então, ó, vamos imaginar, eu vou esconder as duas aqui, tá? Vou clicar em mais, uma nova camada, vou colocar aqui ela como orientação amarela, tá? E aí você vai aqui onde tem essa fotinho aqui, com mais, adicionar imagem, tá? E aqui vocês podem escolher a imagem que vocês querem adicionar, entendeu? Então assim, por exemplo, essa imagem aqui, ó, eu quero adicionar ela, tá? Essa figura aqui, tá? Então essa figura aqui eu vou colocar aqui homem, pra gente se orientar, ó, tenham essa organização de fazer assim sempre, de forma que vocês se organizem por nome, sabe? Porque isso é importante porque vai fazer com que vocês tenham uma disciplina que mais pra frente vocês vão entender que isso ajuda muito, sabe? Eu no começo não colocava nome, aí eu não sabia qual era a camada que eu tava trabalhando, então eu tive esses problemas, entendeu? Só um minutinho. Bom, vamos lá. Então o que acontece? Ó, como eu falei, aí embaixo, essa aqui ela tá com camada homem, mas ela tá homem e aí embaixo eu coloquei amarela. No caso eu vou mesclar as duas, eu vou pegar aqui, seguro no meio, tá? Aqui você pode mesclar todas, tá? Você vai pegar todas as camadas que estão aqui, né? Menos as que estão ocultas, né? Elas não vão. Mas embaixo, ó, eu mesclo e ela, tá vendo? Foi mesclada, tá? Então aqui eu vou colocar homem de novo. Vou colocar menos. Pronto. Tá? Então assim, e aqui, ó, como eu expliquei para vocês, como uma camada se sobrepõe à outra, então assim, você tem que imaginar que ela sempre vai estar por cima, então uma coisa não interfere na outra, sabe? Você tem uma organização melhor dos elementos para poder estar trabalhando, vamos supor que você está fazendo aí um background, né? E você simplesmente precisa trabalhar de forma mais organizada, isso aqui vai ajudar demais, tá? Eu vou só fazer um efeito aqui para poder deixar isso aqui mais tridimensional aqui, esse personagem. Pronto, tá? E aí, agora sim, uma outra coisa interessante. Por exemplo, vamos supor que você está criando um design, né? Ó, quando você clica nessa camada Red, eu vou jogar só vou mexer no Red, tá? Quando eu clico na camada azul e coloco aqui na transformação rápida, eu só vou mexer na azul, tá vendo? Isso que eu quero explicar para vocês. E vamos supor que eu queira mexer agora nas duas, eu quero mexer na azul e na vermelha juntas, então eu vou aqui em cima, nessa opção aqui da adicionar grupo, tá? Então você clica nela, eu vou colocar aqui a orientação dela, laranja, tá? Eu vou renomear a camada como, eu vou colocar aqui círculos, tá? Que são círculos que eu desenhei aqui, tá? Pronto, ó. E aí quando você clica nessa pasta que é um novo grupo, tá? Que eu coloquei como círculos. Meu Deus, escrevi errado aqui, peraí.
círculos. Pronto. Aqui eu estou digitando de lado aqui, peraí. Tá? Aí o que acontece? Quando eu clico aqui nessa camada, nesse novo grupo, tá? Que está orientado aqui como laranja, e eu coloco em mais, eu crio dentro desse grupo aqui um grupo de camadas que eu posso trabalhar elas todas em conjunto, e elas podem ficar todas organizadas nessa pastinha aqui escrito círculos, tá? Então eu vou pegar o círculo aqui e vou arrastar ele para dentro do círculo, então automaticamente ele fica laranja. O azul vou fazer a mesma coisa, automaticamente ele fica laranja. E aí eu posso pegar, fechar essa camada, tá? Porque aqui eu tenho a orientação dela visual, mas eu posso fechar essa camada, tá? E agora se eu for nessa ferramenta de seleção de transformação, eu mexo nos dois, tá vendo? Ó? Isso aqui ajuda muito porque, como eu falei, você está trabalhando elementos que estão em terceiro plano, em segundo plano, e como o personagem aqui que é o homem, ele está em primeiro plano, né, o que acontece? Isso é bom para vocês se organizarem, né? Se vocês quiserem mexer só na parte de trás, vocês conseguem trabalhar de forma organizada e certeira dessa forma, tá? Então assim, aí vamos supor que, não, mas você quer simplificar o processo, você quer mesclar as duas, então você vai clicar no meio e vai colocar embaixo aqui, ó, você mescla ela e aí a blue se torna uma coisa só e você pode mexer ela só aqui dentro mesmo, tá? De forma, né, que você tenha mais controle. Eu vou voltar aqui o processo, porque eu quero continuar o exemplo, para vocês entenderem, né, como que funciona. Então aqui, ó, o homem, por exemplo, eu vou criar um grupo mais, tá? Vou colocar ele de amarelo, tá? E aí eu vou colocar essa camada da sombra dele e ele todas num grupo só. Então aí se eu for mexer no homem, eu mexo no homem e eu mexo na sombra que eu acabei de desenhar, entendeu? Ó, ele está aqui, ó, entendeu? Então aí você pode, né, enfim, ó, vou deixar dessa forma aqui, tá? E é assim que funciona. E, por exemplo, agora tem outros recursos aqui nas camadas que não vai dar para falar agora porque o vídeo vai ficar um pouco longo, né? Eu estou procurando fazer algo mais de acordo com os requisitos aí do YouTube. Então, assim, não vai dar agora para poder, por exemplo, assim, quando você clica na camada, e você clicar aqui, você vai ter várias opções aqui. Isso aqui vai ter que ser um conteúdo que eu vou ter que trabalhar à parte, né? Mas por enquanto, hoje eu quero que vocês entendam essa parte de como que funciona a organização das camadas, tá? Então assim, ó, tudo que ficar em cima, tá? Por exemplo, o grupo do homem tá em cima, você mexe nele todo. Se você quiser, de repente, deletar alguma camada, você vai, tira a camada, entendeu? Você fica tudo mais organizado, tá vendo? Ó, você mexe tudo à parte e deixa essa camada aqui, vou colocar aqui man, de novo, tá? E embaixo você tem os círculos todos num grupo só, você consegue mexer todos eles, com eles de uma forma só. E se você quiser mexer individualmente entrando em círculo, você pode, né, clicando na camada, por exemplo, no head, você vai mexer só o head, entendeu? É isso, né? Eu acho que dá para entender, né, e como é que isso vai funcionar na prática, assim, se a gente fosse fazer né, por exemplo, assim, se a gente fosse fazer um desenho, né? Vamos supor que você está fazendo aqui você está pintando, quer ver? Né? Ó. Eu vou criar aqui uma nova camada, tá vendo? Sempre mais, ela vai sempre para cima e assim gradativamente, sabe? Elas vão, né, exponencialmente elas vão aumentando e você vai, eu vou colocar aqui, ó, verde, vou colocar aqui azul, tá vendo? Ó, sempre fazendo orientação visual, né? Embaixo tá o vermelho, no meio tá o homem e agora na frente, né, eu crio uma outra camada, tá? E aí tudo que eu desenhar vai estar em cima do personagem, né? Se eu criar uma camada aqui embaixo entre o homem e o círculo, eu vou fazer esse desenho entre eles, tá vendo? Isso aqui é muito bom, né? Porque eu já não preciso nem explicar, né, tanto. Vocês já veem que ajuda muito nesse processo, né, do que vocês querem trabalhar, qual que é o plano que vocês querem trabalhar primeiro, para depois tá evoluindo pro próximo, entendeu? Tá evoluindo pro próximo e aí vocês vão trabalhando de forma que, por exemplo, aqui, ó, vocês podem, vamos supor, vocês estão fazendo um esboço, né? Agora eu vou fazer aqui um esboço bem simples, tá? Vou fazer um esboço aqui de um personagemzinho, tá? Fazer um personagem aqui bem simples, só para mostrar para vocês, né, outra funcionalidade que
que é o que a gente mais usa, porque quando tinha essas mesas de madeira, né, as tradicionais, antigamente eu utilizava muita mesa de luz, né? Então assim, muita mesa de luz para fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu queria desenhar um personagem, né? E aí você faz todo aquele esboço, faz toda aquela construção, entendeu? Né, que é básico para fazer um esboço. Aí faz um personagemzinho aqui qualquer. Eu vou fazer algo bem simples só para vocês terem uma noção. Que é a forma que a gente mais trabalha com as camadas, né? Que é para você poder estar utilizando para fazer arte final, por exemplo. Ó, vou mostrar aqui para vocês. É o seguinte, vou fazer aqui um personagemzinho. Decidi que eu vou fazer um cabelinho nele. Aqui, ó, você fez o esboço, né? Então você vai aqui nessa barrinha aqui da camada, que é na opacidade, você diminui ele, tá? Tá vendo? Você coloca ele quase invisível, né? E aí você cria uma outra camada por cima, né? Que eu vou colocar agora como verde. E aí, na camada de cima, você vai poder fazer a limpeza desse desenho. Você, por exemplo, você fez o esboço aqui, você já sabe o que você quer seguir. Então a gente faz isso aqui, ó. Aí você começa todo aquele processo de arte final, né, que é para trabalhar com, tá vendo? Você consegue dar um zoom aqui, aí você faz um narizinho, ó, o olho, tá vendo? Ó, fica mais fácil, tá vendo? Porque você tem em mente que você fez esse processo, né, de arte final, ó. Tá vendo? Ó, bem simples, né? Eu tô fazendo aqui algo bem rápido mesmo, só pra gente poder, vocês entenderem como é que funcionam, né, as camadas. Então assim, aqui eu tô fazendo a arte final. Se eu pegar a parte de baixo e tirar, tá vendo? Eu vou ter o desenho muito mais limpo, né? Algo que eu quero, porque eu tô limpando o desenho, eu tô fazendo o processo de arte final. Então isso é assim que a gente trabalha com as camadas para poder fazer, né, para poder limpar o esboço, por exemplo, né? Então, tá vendo? Ó, bem simples, né? Mas deu para captar como que as camadas podem ser muito úteis nesse processo de criação, tá vendo? Ó. Aqui eu vou fazer rapidinho mesmo, só para vocês entenderem, né? Ó. Tá vendo? O desenho basicamente foi, né, ficando mais limpo, né? Você pode fazer isso aqui. E o esboço continua embaixo. Aí, por exemplo, né, como eu falei, você quer mexer só nessa camada de cima, você achou que a cabeça dele ficou muito grande, muito pequena, você controla, sabe? Você tem esse controle melhor e você consegue fazer isso, não, sabe, aquele desenho que a gente faz no papel tradicional, onde a gente vai rabiscando, rabiscando, rabiscando e a coisa vai virando um negócio maluco, entendeu? Então aqui você tem esse controle, né? E aí você quer desenhar a parte do corpo de baixo, se você não quiser desenhar tudo nessa camada, você cria mais uma camada, tá? E você desenha a parte do corpo de baixo, né? Não precisa, mas você pode utilizar a mesma camada que você estava, né? E vai fazendo aqui de forma, né, a limpar o desenho, entendeu? Você vai limpando o desenho. Ó, tá vendo? Aí você vai limpando o desenho, vai fazendo de forma, né, cada um tem o seu estilo de desenho, o seu traço, o que quer fazer, enfim. Mas é basicamente isso aqui, ó. Você vai, né, você tira e você vai conseguindo ver, ó, o desenho vai ficando mais limpo, você vai conseguindo ter uma noção melhor, né, de como que isso funciona. Deixa eu só arrumar isso aqui que foi estranho. Pronto.
E é isso, tá? Isso é uma forma de você estar utilizando a camada de forma mais eficiente para poder limpar o esboço, né? Como eu falei, se você quiser colocar, né, outra figura por cima, aí você quer trabalhar só o fundo desse personagem, você deixa eles todos numa camada, e embaixo você pode colocar sempre aqui na de baixo, na 12, tá vendo? Eu coloquei a 9 para cima, né? E a 11 tá aqui, e a 12 eu joguei embaixo. Aí tudo que você trabalhar aqui atrás do personagem, né? Se você quer fazer o cenário, né? Ó, se você quer fazer um cenário, tudo certinho, tá vendo? E aí você desenha atrás, você não interfere no que está na frente, no que está por cima, no caso aqui, né? A camada verde, ó, ela está protegida, o azul não está pegando, você não está danificando o desenho e nem tendo aquele processo de ficar corrigindo as coisas. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como que funcionam as camadas, tá? É mais complexo um pouco, eu vou ter que trazer mais vídeos aqui falando sobre camada, de repente camadas 2, aí vamos ver como é que vai ser, porque tem outras opções aqui para mostrar para vocês, que é a máscara alfa, máscara alfa inversa, escurecer, multiplicar. Isso aqui é um pouco mais avançado, tá? Isso aqui são processos que você vai utilizar normalmente com cores, né? Efeito de brilho suave, sobreposição, luz suave, luz direta, entendeu? Então são muitas coisas que tem que vai ficar para um próximo vídeo, porque é um pouco avançado e não dá para mexer agora, mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, tá? E é isso aí, se inscreve no canal, tá? Dá aquela força, like, qualquer dúvida só mandar aí que eu vou estar respondendo tudo com muito carinho. Crítica também, por favor, a gente não cresce só com elogio, mas com crítica também, sabe? O que vocês querem, o que eu devo melhorar, eu estou aqui para fazer o meu melhor na medida mais, de forma muito humilde, mas da medida que eu conseguir, eu vou fazer o meu melhor, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção, e é isso aí, galera, falou, valeu, se cuidem, professas, se cuidem.